Bem, a gente primeiro agradece muito a presença de vocês. Nós estamos com algumas convidadas especiais aqui. Nós somos a Catarses, Arte para a Infância e Juventude. E, bem, a Catarses esse ano está completando 10 anos de existência, mas foi em 2015 que a gente despertou para o teatro para a primeiríssima infância. Nós começamos como um grupo que não tinha exatamente o foco da infância e da juventude, mas no meio do caminho, como nós 4 artistas da Catarses já tínhamos grande parte do nosso trabalho dedicado para a infância, nós começamos a entender que fazia muito sentido para a gente que o nosso trabalho fosse dedicado a esse público. Em 2015 nós tivemos uma experiência de uma residência artística na Itália, quando a gente conheceu um grupo de teatro, e mais especificamente um festival de teatro, que trazia um grande número de propostas de vários países para os bebês. E a gente voltou de lá, assim, decidido que a gente queria fazer uma pesquisa para os bebês. Fazia todo sentido dentro daquilo que a gente vinha estudando. Então, quando nós chegamos, nós produzimos um primeiro espetáculo. Depois de 14 meses de pesquisa, surgiu o Escaratuja, que também é uma linguagem que a gente não dominava e não sabia exatamente como é que a gente ia dialogar com essas crianças pequenas e com os cuidadores, porque quando a gente faz teatro para criança, a gente entende que tem um lugar também do diálogo que é com o cuidador, não é também só com a criança. Como que a gente dialoga com essas pessoas que vêm juntas para o teatro? Para nós, faz muito sentido que sempre o espetáculo esteja dividido em 2 partes. Uma primeira que a gente trabalha o bebê espectador, e entendendo que o bebê está na fase que ele precisa de experimentar essa materialidade das coisas. A segunda parte do espetáculo era assim: venha para a nossa área de cena, explore os nossos objetos. Nós entendemos que isso fazia todo sentido, até pela pesquisa que nós estávamos fazendo, entendendo das fases do desenvolvimento do bebê. Fomos buscar ajuda profissional, de pedagoga, de pessoas ligadas à área da infância, para além de nós, artistas. E a gente ficou, então, de 2016 até 2023 com o espetáculo Escaratuja. Já vínhamos há algum tempo pesquisando coisas. Na pandemia foi um momento de estudo para a gente, porque a gente começou: grava cada um na sua casa um vídeo, explora elementos que você tem em casa. Aí, em um determinado momento, o próprio Sesc nos convidou para fazer um vídeo, e nós escolhemos o quintal de uma casa, e nós fomos para o quintal e para dentro da casa também, explorar aqueles elementos para a gente dialogar com os bebês. E ficou assim, dentro do nosso trabalho de grupo, entender do que a gente queria falar no próximo trabalho. E daí o Brumblá vem num momento que a gente queria trazer os elementos da natureza para a criança. Nós vínhamos entendendo que a gente queria dizer: é importante estar com a natureza, é importante explorar elementos que tem lá à sua disposição na natureza, e a gente ainda não sabia muito bem como nós chegaríamos nisso. E aí, isso é algo para nós da pesquisa, mas o ponto de partida foi o Patinho Feio pra gente. Então, isso tudo que vocês veem aqui pode parecer uma loucura, mas para nós, o nosso ponto de partida inicial foi o Patinho Feio. E o nome do espetáculo, Brumblá, é porque em dinamarquês, Brum é marrom, que a gente liga à terra, e Blá, que a gente não sabe se a pronúncia é exatamente essa, é azul, que a gente liga à água. E esses foram os pontos de partida para a gente. Quando a gente começa a pensar nesse espetáculo, então a gente não queria de maneira nenhuma trazer uma história com começo, meio e fim, ou trazer que a pessoa identificasse que aqui tem elementos que nós, na pesquisa, tiramos do conto do Andersen, do Patinho Feio. Mas pra gente, tem algumas coisas aqui que estão no conto do Patinho e que nos interessavam trazer para os bebês e para os seus cuidadores. Então, a primeira coisa é que de ovos podem nascer coisas muito diferentes. Que a gente não tem só
duas formas para as coisas, que a gente não tem só dois tipos de coisas, dois tipos de pessoas, de seres, de animais. E a gente quis trazer no espetáculo, bom, a cada cesto que a gente abre, que para nós é como se fosse um ovo, nasce uma nova descoberta para esses dois elementos que estão na cena, que para a gente não tem a necessidade de ser uma criança, ou de ser um animal, ou de ser... São dois seres que estão aqui explorando esse universo, encontrando diferenças, muitas diferenças, e como eles se relacionam com isso, como a gente se surpreende com isso. E tem uma questão para finalizar essa introdução, que para a gente é muito importante, que a gente quer trazer para as crianças e para os bebês uma experiência estética. Nós entendemos que desde que a gente nasce, a gente pode e deve passar por experiências estéticas. E a gente acha que o teatro e que a arte são um caminho para a gente apresentar para as crianças experiências estéticas. Que desde bebê a gente deve cultivar a ida ao teatro, o escutar a música, a ver uma obra de arte, a estar exposto a esses elementos que a arte pode ter e oferecer para esses bebês. Então, acho que é isso. Nessa parte introdutória, a gente tem a Simone, que vai falar com a gente, que vai se apresentar rapidamente, e que é parte do Sesc aqui Belenzinho. Bora lá, né? Eu sou a Simone, trabalho como programadora aqui no Belenzinho, né? Programadora das infâncias. Faço parte de um núcleo socioeducativo e eu programo já há algum tempo, né, para a primeiríssima infância, que na verdade eu divido um pouco e classifico, quando a gente fala de infância, ela vai embora até 12 anos, né? E aí quando a gente fala de primeira infância, ela vai até os 6 anos, e essa primeiríssima ela está em outro lugar, porque a gente está falando de crianças de 0 a 3 anos no máximo, né? E que acho que é um pouco disso que o Marcelo está falando, que essa criança faz muita conexão, né? E para mim, quando eu programo, eu acho que a importância de pensar num espetáculo para a primeiríssima infância, ela é equivalente a um espetáculo para adulto. Né? Porque essa criança ela está em desenvolvimento e a gente apresenta essa cultura, né? Essa cultura do brincar, essa cultura de experimentações, por exemplo, utilizando, né, como exemplo agora o Brumblá e até o Escaratuja, né, que proporciona essa parte sensorial da criança. Quando a criança ela só não é um espectador, ela vai lá depois e experiencia isso, né? Então é de um valor que para gente que parece que assim que trabalha com a infância fala, né? É tão natural, mas eu me surpreendo sempre. Se eu vier assistir a cada espetáculo, se eu vier assistir, eu tenho elementos para começar a contar que aconteceram dentro do espetáculo, sabe? Porque você observa a criança, esse bebê, sendo capturado, mas não existe o adulto que está acompanhando essa criança, ele também é capturado, né? Então, quando o grupo fala de uma pesquisa, e é uma pesquisa com aprofundamento, porque quem vem aqui e assiste uma primeira fase e fala assim, meu filho entrou e agora ele foi capturado porque ele está assistindo. Como é que pode um bebê, né, de 9 meses, 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio, parar e assistir aquilo? O que está acontecendo que essa criança virou espectador, né? Que bom, né? Então, é sobre isso, assim, sabe? Sempre mexe comigo e mexe com as pessoas todas as pessoas que estão envolvidas. Mexe. A primeira infância, ela
faz reverberar muita coisa, né? Agora a gente vai falar com a Paula, do Instituto Alana, e a nossa pergunta é: como a arte pode ser uma aliada na defesa de que crianças precisam de maior contato com a natureza e os elementos naturais? Paula. Bom, oi para todo mundo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando dessa roda e estou muito encantada com o que eu vi. Queria assim, falar sobre alguns aspectos que eu acho que da pesquisa de vocês que eu percebi, que é um deles é a natureza do bebê, né? Eu acho que a pesquisa que vocês fizeram de trazer essa dimensão humana do bebê quanto natureza, né? Quanto o bebê ele é esse começo da vida, e eu acho que no corpo de vocês né, fizeram essa linguagem, né, do bebê, do chão, e o quanto que isso revela, e para os bebês eu fico impressionada como eles se identificam, se espelham e se identificam, né? Mas ao mesmo tempo que a exploração do corpo pela arte amplia, né, essa linguagem, né, para o bebê. Eu acho que isso talvez é um encantamento que cause no bebê, né, o quanto amplia as possibilidades do brincar, né, que o bebê, ele, quando fecha o olho, o mundo não existe, de repente abre e aquele mundo existe de novo, e ele acha que é ele, né, que está fazendo isso. O mandando. Que é, né, ele que está vivendo aquilo, ainda se conhecendo e se localizando no mundo, né. E aí, quando o bebê cresce um pouco e percebe que não, a mãe é uma outra pessoa, que o mundo é o mundo, né, cria essa zona, o que eu acho que é uma zona de transição, ou que o Winnicott fala, né, que é da onde nasce o brincar, da onde nasce a cultura, porque daí para frente você vê que são outros, né, que é a mãe, enfim, o mundo é outro elemento relacional. Então você passa a se relacionar e exige para isso, acho que uma grande criação de vínculo. E o outro ponto é o quanto informa sobre a natureza e a sua materialidade, né? Eu acho que tem um cuidado estético da luz, das cores, que ela não causa perturbação. E a natureza quanto brinquedo, né? A natureza, eu acho que quanto esse outro, né? Esse outro que o bebê se relaciona, que explora, que informa origens. E eu acho que então ela informa também que a natureza é essa variedade no final de vidas e de formas de vida, né? Então estar em contato com isso, brincar com isso, informa a criança que esse mundo é múltiplo, né? E que esse mundo é natural. Acho que ele tem uma potência de informar, e essa exploração, o quanto é atraente para o bebê, o quanto é interessante, o quanto ele traz, porque o bebê nesse momento também é corpo, né? O bebê, o aprendizado, ele é físico, ele é corporal, ele é pelo tato, ele é pelos sentidos, ele é pela boca, é pelo paladar. Então, a riqueza de experiências que esses materiais trazem para essas texturas diferentes, né? Da palha, que depois é do bambu, que depois é do tronco, e que tem sons diferentes, isso daí amplia o mundo. E é isso, né? E esse brincar, né? Que nasce, então, a partir dessa relação, desse elemento com a criança, que forma vínculo, né? Eu gosto muito, né, dessa significado da palavra brincar, né, que do latim, né, que vem de vinculum, e que vem de vínculo, né, e que então a palavra primeiro é brinco, aí vem de vínculo, né, e o quanto isso também é um significado bastante interessante, eu acho que profundo, desse primeiro ato que a gente tem de se vincular com algo, seja com pessoas, seja com ambientes,
e seja com a nossa própria nascimento da cultura, porque a cultura mesmo, ela nasce dessa interação do ambiente, né, com as coletividades humanas, né, que colocam uma lente ali para a gente enxergar e dar significado para as coisas que a gente vive, né. E aí eu vi uma mãe depois, para finalizar, então, falando no final assim, do espetáculo, ela falou que chora Fischer Price. Então. Obrigada. Agora nós vamos então falar com Roberta, da Unicamp. Nós preparamos uma pergunta para você. Qual o lugar do teatro para bebês na educação? Bom, o teatro sempre existiu na educação, né? Assim, sempre houve teatro, mas precisamos entender o conceito de teatro que era levado para a educação, né? Para as diferentes faixas etárias, e os bebês não existe nada de teatro, né? Muito pouco dentro da educação, né? Escolas que levam os bebês, promovem para as famílias e para os bebês irem a teatro, né? É muito pouco. E quando eu falo de conceito de teatro, né, aí a gente olha para essa peça que nós acabamos de assistir, né, a gente vê que é um conceito de arte mesmo, né, porque é um conceito vital que toca os bebês, né, então que toca a essência dos bebês. Então a gente via, né, os bebês aqui todos entretidos, né, as mães e os pais, né, os cuidadores deixavam de existir porque eles estavam olhando para aquele cenário que foi preparado aí com elementos técnicos e aprofundados, né, que a gente conhece pouco, mas o pouco que a gente conhece, a gente vê que foi preparado todo esse cenário para tocar na alma dos bebês, né? Porque os bebês são pesquisadores, né? Então, todos os elementos que tinham aqui eram próprios da pesquisa, né, para eles. E os bebês, a gente sabe, né, que o primeiro grau da evidência na pesquisa é a experiência. Então, a gente via, né, que os bebês, primeiro enquanto espectadores, né, aquela curiosidade, o que vai sair desses cestos, né? E depois, quando eles entram no palco, né, eles começam a compreender, né, todo aquele cenário, fazendo as suas pesquisas, né? E mais do que isso, as interações entre os bebês, né? Depois um começa a mexer num objeto, parece que é aquele objeto que era móvel na mão do outro tem vida, então eu quero aquele, né? Então isso é muito bonito, né? De ir compreendendo, né? Nesse espetáculo. E aí, né? A gente vê o quanto o teatro, né? E eu acho que isso, Marcelo, é um desafio para você, né, de não só, como você disse, né, de criar espetáculos para os bebês e para os cuidadores, porque a mensagem que o teatro traz, né, é um aprendizado para as famílias. A gente escutou aqui, né, as famílias dizendo: nossa, você viu? Nenhuma criança levantou, elas estavam todas entretidas, brincaram com esses objetos, como eu disse, que faz parte da essência, né, das crianças, que são elementos naturais, né, e a formação de profissionais que trabalham com o teatro, né. Se a gente quer mudar, como eu disse, o teatro sempre existiu, mas com uma outra concepção dentro da educação. Daí a gente vai passar a bola dessa última rodada para a Adriana Uemori. É pesquisadora, já conhece profundamente nosso trabalho. E daí, Idri, a gente quer saber de você como o teatro e as artes podem ser ferramentas utilizadas na educação.
É isso mesmo, Vlad. Porque eu acompanho assim o trabalho da Catarses há algum tempo e eu estou aqui, né, no papel de pesquisadora, mas também de fã e consumidora de cultura, né? E a gente vai vendo desse lugar de educação, não apenas a educação formal da escola, que também eu como pedagoga, eu tenho um pé nesse chão, né? De onde eu também realizo minhas pesquisas com bebês, enquanto diretora de creche, que fui durante um bom tempo, mas principalmente eu tenho compreendido muito a educação como essa formação integral do ser humano, né? Dessa educação que não vai acontecer apenas no interior das escolas, que tem um papel importantíssimo na vida da sociedade, da comunidade, é um ponto de apoio muito grande das famílias, mas a educação começa esse integral que a gente faz em conjunto, em comunidade. E as crianças, elas estão muito abertas a aprender. Na verdade, elas querem experienciar o mundo, vivenciar, se jogar. Elas não veem a hora de que as cordas se soltem para que elas entrem nesse mundo que está sendo, né, compartilhado com elas. E o que me chama também bastante atenção nesse espetáculo é a não ênfase na linguagem oral. Não é um espetáculo que é falado, narrado, contado, que toda hora tem que ter um narrador explicando para a criança. Inclusive, vocês fazem questão de marcar isso para as famílias, né? Não precisa anunciar. Deixa que o bebê tenha a sua própria experiência e sinta, experiencie isso. E vocês mostram para a gente que a linguagem não é apenas a verbal, mas é a linguagem corporal, é a música que vocês colocam, é a linguagem do ambiente, a escolha dos objetos. E até a relação que a criança vai tendo com o próprio pai, com o cuidador, com a mãe. Eu digo que tudo aquilo que é feito pela infância serve de laboratório, né? Que independente da área que a gente atue, né? Na educação, no meio ambiente, independente de onde a gente atue, quando a gente entende que a criança pode ser essa referência, a gente passa a refletir um pouco diferente nas nossas escolhas. E eles nos dão, acho que a palavra final, assim, para fechar um pouquinho essa fala, é esperança. Acho que toda vez que eu vejo uma criança tendo o primeiro brilho de uma descoberta, é isso que eu espero que as pessoas não percam. Esse olhar para o mundo, para as experiências que a arte nos provoca. A gente olha para as crianças e vê como eles estão conectados no mundo. E nós, adultos, né, a gente olha agora para a nossa juventude, o quanto a gente está desconectando o ser humano, né, desse mundo, levando para telas, plástico, né? É legal isso, porque quando eu digo que a gente precisa comunicar com os pais, eu acho que parte da comunicação que a gente quer fazer com os pais é essa. Olha, é possível estabelecer uma relação com esse bebê quando a gente começa a olhar para ele, quando a gente mostra que existem N possibilidades de linguagem, como a Adriana disse, né? Porque o corpo diz muita coisa. E a gente vai crescendo, e nós do teatro não podemos perder isso, mas a gente, enquanto sociedade, vai evitando tocar no outro, vai evitando usar o nosso corpo, e a gente vai ficando só naquilo que é verbal. E a gente entende, quando a gente começou a pesquisar o teatro para bebês, a gente falava muito disso, a gente não tem necessidade de falar um texto. Então nós tentamos trazer para o teatro esse resgate que a Roberta está falando, e esse lugar de dizer para as pessoas, olha, a gente consegue fazer uma conexão com esse bebê. É possível fazer uma conexão sem pôr uma música agitada, sem pôr cores. Precisa pôr cor vibrante para o bebê. Traz essa conexão que a gente vai perdendo porque a gente superestimula, né, essa criança. Porque com o tempo, essa relação mesmo, dessa troca, esse algo íntimo que tem da relação entre as pessoas, vai sendo trocado pela tela. Então eu vou trocando a relação olho no olho, como se aquele objeto pudesse ser uma presença melhor. E a gente sabe que o aprofundamento e desenvolvimento só vai acontecer porque tem a troca, né? E tem o retorno que não é só falado, mas é também um olhar, uma expressão. E tudo isso vai sendo, né, construído pela criança e pelo bebê. E aí você pensar em programar
um teatro específico para a primeiríssima infância, está num outro lugar, para esse bebê e para essa família. Exatamente. Que está iniciando, né? Que por mais que a gente escute, ai, né? Você virou pai, virou mãe, virou cuidador, tá, vai crescer. Não é essa conversa. É muito complexo. Não é fácil, não, sabe assim? Não tem romantismo. E aí depois disso você fala, como assim? Eu vou levar meu bebê para assistir um teatro? Como assim? Isso não vai ser fácil, sabe? E aí, você entender que existe uma apresentação, que é isso mesmo, né? Tem uma profundidade, tudo foi pensado e preparado para aquela criança, para aquele bebê. Porque a gente está falando disso. Será? A gente perdeu 2 anos dessas crianças numa pandemia, sem parar e sentar brincar com a natureza. Então, quer dizer, a gente está correndo, né, nesse momento atrás de um prejuízo, porque imagina quanto essas crianças ficaram em frente a uma tela, né? Hoje mesmo, uma mãe punha a palha num bebê de 5 meses, né? Deixa a palha ir pro rosto. É o tipo de coisa que normalmente não se dá na mão de um bebê, porque quer dar uma coisa macia, porque quer dar uma coisa, né? Uma preocupação do que vai apresentar para esse bebê. E eu acho que é legal essa história da gente fazer o teatro para bebês e dos adultos que acompanham virem, porque muitas vezes eles nunca também tinham ido antes ao teatro. E aí tem um bebê e é isso, a fase do bebê não é fácil na vida das pessoas, né? Então, você vai procurar coisas para fazer com seu bebê e ver um teatro para bebês e leva seu bebê e se surpreende mesmo, né? Com o que está vendo, com o que está sentindo e com o que o seu bebê está ali. E daí é quando a gente diz que o teatro para criança, o teatro para bebês tem que dialogar com esse adulto, porque se for uma coisa que o adulto fala, não, isso aqui não me pega, e ele começa também a fazer uma outra coisa no teatro, a gente, na nossa pesquisa, entende que tem alguma coisa de errado. A gente precisa dialogar com esse adulto também. E também, dentro do nosso meio teatral, quando a gente começou a falar lá atrás que a gente fazia teatro para bebês, as pessoas um pouco torcerem o nariz, do tipo, o que será que eles estão fazendo, né? Como assim vai fazer teatro para bebês? Pensar nessa construção, em primeiro lugar, é pensar como se eu estivesse pensando para um espetáculo adulto. Não existe essa diferença na nossa cabeça. A entrega, o resultado tem que ser exatamente o mesmo. E daí a gente tem que buscar as vias para atingir esse público que a gente tá buscando. Mas vocês estavam falando a respeito dos bebês, né, de prestar atenção. A gente ouve muito, né, Má? Quer dizer, mais no Escaratuja, porque eu não participava do espetáculo, então a gente tinha muito contato com os pais. Dos pais falarem assim, não, meu filho não vai ficar 25 minutos prestando atenção. Nem adianta, sabe? Já entrava assim. Nem adianta. E depois ele vinha falar pra mim, ele ficou. E eu fiquei, sabe, assim, né? Então, é muito... Eles nunca levaram a criança, né, os pais... E eles também ficam maravilhados, que eles falam, gente, o que vocês fazem? Né? O que acontece? O espetáculo, para quem está fora, os adultos, tem 2 questões, né? Porque você quer assistir os bebês assistindo o espetáculo e você quer ver o espetáculo. São 2 espetáculos em um. Porque o bebê assistindo o espetáculo é um espetáculo à parte. Isso. E aí, quando a gente falou que ia montar no infantil, eu falei, eu quero fazer, porque eu quero ter essa experiência de dentro. Né? Porque de fora é muito legal. E realmente, essa experiência de dentro... É assim, você olhar no olho do bebê na hora que você está fazendo e você ter essa troca, né? Na hora que a gente está lá reconhecendo logo no começo, olhando, meio que fazendo o que ele faz. E aí tinha um bebezinho bem pequenininho, acho que tinha uns 4 meses, não sei. Aí ele percebeu que eu estava fazendo, daí ele mudava. Aí eu fazia igual, aí ele mudava. Sabe assim? Então a gente meio que estava se comunicando, né? Qualidade do teatro, né? Então, o que a gente está conversando é surpreendente, né? Porque a pergunta inicial, né, da escola,
quando a gente faz teatro, né, raras vezes para as crianças saem correndo, põe a mão no ouvido, porque o barulho, até para nós adultos, né, é estridente, ela sai o lobo, aquela figura, né? Então, você vê que a qualidade, né, do teatro não atinge a criança, né? Então, a gente está falando aqui de um espetáculo, né, que realmente é para todos. Né? A gente está falando dos bebês, mas é um teatro para todos, que atinge, né, a qualquer uma das pessoas. É um teatro inclusivo. Os adultos saem encantados, as crianças, né? Tem alguma porque coisa tem essa estranha, coisa que nós né? adultos vamos criando, que é o que socialmente a gente precisa se comportar, Ai, você precisa educado. aguentar até o fim, você é educado. O bebê não tem esse senso, né? Fica chato, Educado sai. Chorar na sua cara, se tiver convencido. Vão gritar. E na escola é bem isso, né? As crianças saem, vão embora, tá bom. Exato. Né? Não tem, né? E porque aí entra numa questão, né, que a gente defende muito, que é, e aí a gente precisa da educação como aliada. E a Que é- gente acha que educação tem sempre Tem que ser aliada muito. e a cultura junto. E tem que ser uma aliada no sentido de entender Pela coisa integral. que tem coisas que são adequadas no sentido que são para aquela faixa etária, que são pensadas para aquela faixa etária. Existem N possibilidades, mas é a gente não querer, assim, tudo tem que servir para todo mundo também, né? Então essa história tem que servir para todo mundo. Mas Que peraí, é o que a Simone levantou. para quem que a né? gente está contando isso, né? Com que olhar a gente está colocando isso? É lógico, e eu acho que sempre a nossa busca é para que seja o mais universal possível e para atingir todo mundo. O adulto, o adolescente que vem junto. Às vezes a gente vê na plateia umas crianças maiores, a gente fala, meu Deus, será que vai rolar, né? E aqui no Sesc a gente viu essa experiência de irmãos grandes se divertindo com o espetáculo. Mas quando eu digo que a gente precisa, inclusive, da escola como aliada, é para ela nos ajudar a dizer assim, peraí, isso aqui não é uma atividade que foi pensada para os bebês. Então, porque às vezes a gente tem um receio de que tem um sentido contrário e que cria uma repulsa. Teatro é chato, teatro não é legal. É justamente pela forma como você apresenta. Tudo é assim, né? Você tem uma experiência de viagem péssima, sua primeira viagem, depois você pensa, nossa, será que eu vou? Que é o que acontece no teatro para a juventude. Também. O teatro para a juventude é uma lacuna escura que ninguém produz e quando produz, moraliza. Ou seja, o adolescente que está na fase de descoberta Também. Já é difícil levá-lo pro teatro. E daí você consegue Passo levar, número chega lá, você vai Dá apresentar. Vai pedagogizar? Exato. É aí que tá. Daí perdemos um... Pra mim, eu gosto muito dessa ideia de que pra que serve o teatro? Pra escola, pra nada. A primeira coisa tem que ser essa, né? Porque senão fica, serve pra aprender matemática? Não, não é essa a ideia, né? O lugar do teatro é um outro lugar. É pra fazer, apresentar metáforas poéticas, estéticas, mas não necessariamente pra querer dizer, no teatro, que o Vlad está dizendo, né? Então eu vou levar, o jovem ele tem que assistir a Sema dos Lábios de Mel. Mas quem diz que ele quer ver a Sema dos Lábios de Mel, gente? Pode ser, né? Tem que assistir a peça do vestibular. Exatamente. Mas e por isso a Uma importância finalidade. desse aprofundamento na pesquisa. Sim. Aí quando a gente fala de um espetáculo pensado para bebês, foi a iluminação foi pensada, a sonorização foi pensada. E aí um ponto também que eu estava pensando, não queria deixar de falar, é o quanto esse lugar de fazer essa escolha por marcar o espaço do teatro para a primeiríssima infância, para o bebê, é também dizer o quanto eles também têm direitos. E é marcar um lugar que eles não passam daquela invisibilidade que vocês comentaram. Sim. Que ele não tem ainda um tempo por vir, mas que ele já precisa usufruir de seus direitos, porque ele vai ter esse acesso à cidade, à cultura, à arte, à educação, mas ele vai proporcionar também indiretamente isso para o seu cuidador, porque 10 espaços vão se preparar para esse bebê, para esse cuidador,
E esses direitos vão sendo realmente garantidos. E quando a gente tira esse bebê da invisibilidade e traz junto o cuidador, eu acho que a gente vai caminhando por uma garantia maior. Né? Sim, com certeza. Até porque a gente está falando tanto dessa primeira infância e quem estiver assistindo depois essa nossa conversa, eu acho que é isso mesmo, assim, porque tem hotéis que não recebem crianças, tem restaurantes que não tem espaço para você passar com o carrinho, tem loja que você não vai entrar com o carrinho do seu filho, museu, exposição, e aí por aí vai, né? Então você fala, é um ser humano cheio de direito, né? Em crescimento, né? Tudo que a gente apresentar, esse ser humano vai absorver. Acho que a gente encerra dizer da importância pra gente do PROAC, para esse projeto, né? Porque também isso é uma questão, a gente, enquanto artista, luta para que os editais públicos, para que os teatros, para que os programadores olhem para a programação, para os bebês também, para as crianças também. E a gente só viabiliza a produção desse espetáculo através dessas potências que aparecem para a gente. Uma que é o próprio SESC e outra que foi, nesse caso, o PROAC, né, o edital do PROAC da Secretaria do Estado da Cultura e da Indústria Criativa, que nos possibilita dedicar um tempo para pesquisar e para produzir e levar para o maior número de pessoas possível essa linguagem que a gente acredita que é direito, que é necessária. Nós sempre dizemos que a gente entende a cultura, né? Essa é uma defesa nossa enquanto grupo, de todos nós enquanto artistas, que assim, a sociedade precisa sim de educação, precisa sim de saúde, de segurança, mas a gente sempre está esquecendo de colocar que a cultura pode ser o temperinho que às vezes está faltando nessa nossa preocupação enquanto sociedade, para a gente tocar as pessoas, para a gente de novo falar de humanidade, de sentimento e quem sabe a gente acredita muito construir algo melhor, não para a futura geração, para essa geração. Obrigado, gente. Obrigada.